Sabe, a física quântica sempre foi um assunto tão intrigante, né? A gente escuta muito sobre ela em filmes, livros e até em conversas de bar. Mas você já parou para pensar na verdade oculta que envolve essa área da ciência? Tem uma camada de complexidade que a maioria das pessoas nem imagina, e isso é algo que, sinceramente, a galera não fala muito. Vamos lá, primeiro de tudo, a física quântica não é só sobre partículas minúsculas se comportando de forma estranha. É muito mais do que isso. Por exemplo, um conceito que sempre gera confusão é o de superposição. Imagina que você tem um gato dentro de uma caixa. De acordo com a física quântica, enquanto a caixa estiver fechada, o gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Isso mesmo, uma situação em que duas possibilidades coexistem até que você abra a caixa e faça a medição. Estranho, né? Mas o que isso realmente significa para a gente no dia a dia? Muitas pessoas pensam que a física quântica é algo distante, que não afeta nossas vidas. Na verdade, ela está por trás de algumas das tecnologias que usamos todos os dias, como os smartphones e até mesmo a internet. Sem as descobertas quânticas, a computação moderna seria totalmente diferente. Uma das verdades ocultas que pouca gente comenta é que a física quântica nos ensina sobre a natureza da realidade. Já parou para pensar que, no nível quântico, a realidade não é tão definida quanto a gente imagina? A ideia de que a percepção pode alterar a realidade é algo que faz a gente questionar tudo, desde o que vemos até como interagimos com o mundo. Recentemente, eu li sobre um experimento chamado Experimento da Dupla Fenda. Vou te contar um pouco mais sobre isso. Nele, um feixe de luz é disparado em direção a duas fendas paralelas. O que acontece é que, quando não estamos olhando, a luz se comporta como uma onda, criando um padrão de interferência. Mas, se alguém está observando, a luz se comporta como uma partícula, e o padrão desaparece. Isso mostra que a observação altera o resultado do experimento. O que isso diz sobre nós? Sobre como percebemos a vida? É algo que deixa a gente pensando, não é? E tem mais um ponto que pode ser muito surpreendente. A física quântica também nos leva a pensar sobre a conexão entre tudo. Sabe quando você sente que está em sintonia com alguém? A física quântica sugere que estamos todos interligados de alguma forma, mesmo que não possamos ver isso. Um exemplo clássico para ilustrar isso é o fenômeno do entrelaçamento quântico. Nele, duas partículas podem estar tão interligadas que a mudança em uma delas imediatamente afeta a outra, não importa a distância entre elas. Isso faz a gente questionar como estamos conectados uns aos outros e ao universo. Agora, falando um pouco sobre a prática, muitas pessoas têm dificuldade em entender como essas teorias se aplicam na vida real. Eu mesmo já passei por isso. Uma vez, eu estava em uma palestra sobre o impacto da física quântica na medicina. O palestrante era um médico que usava abordagem quântica para tratar pacientes com doenças crônicas. Ele contava como a mente e o corpo estão interligados, e como a forma como pensamos pode influenciar a saúde física. No começo, eu fiquei cético, mas ao ouvir casos reais de pessoas que se beneficiaram dessa abordagem, comecei a repensar tudo. Um exemplo marcante que ele deu foi o de uma mulher que lutava contra o câncer. Depois de meses de tratamento convencional, ela decidiu tentar uma abordagem diferente. Com a ajuda de um terapeuta quântico, ela começou a trabalhar suas crenças, medos e emoções. O resultado? A condição dela melhorou significativamente, e ela se sentiu mais empoderada. Isso me fez perceber que a forma como encaramos a vida pode realmente mudar nossa realidade. E isso nos leva a outra verdade oculta. A física quântica desafia a ideia de que somos apenas observadores passivos da realidade. Ao contrário, somos participantes ativos. O que pensamos e sentimos pode moldar nossa experiência de vida. Isso pode ser meio assustador, porque nos dá uma responsabilidade enorme, mas também é libertador. A gente pode, de certa forma, criar a nossa própria realidade. Outro ponto que é frequentemente negligenciado é o impacto das emoções e das intenções. A física quântica mostra que tudo é energia, incluindo nossos pensamentos e emoções. Quando estamos vibrando em uma frequência alta, atraímos experiências melhores. Um exemplo disso é a lei da atração, que muitos conhecem, mas poucos realmente entendem. Quando você se concentra em coisas positivas, acaba atraindo situações e pessoas que estão em harmonia com essas vibrações. Já ouviu falar sobre o caso de um grupo de pessoas que meditaram em conjunto para reduzir a criminalidade em uma cidade? Em um experimento feito em Washington, D.C., um grupo de meditadores se reuniu e, durante um período, a taxa de criminalidade caiu significativamente.
Isso mostra como a energia coletiva pode influenciar o ambiente ao nosso redor. Não é fascinante pensar que, com a nossa consciência e intenção, podemos ter um impacto real no mundo? E agora, vamos falar sobre o que muitas pessoas consideram como não científico. Algumas práticas espirituais, que muitas vezes são vistas com ceticismo, podem realmente ter uma base quântica. Coisas como meditação, visualização e até mesmo a prática de gratidão podem ser vistas como formas de manipulação da realidade quântica. Isso nos leva a repensar a relação entre ciência e espiritualidade. Um amigo meu, que é cético quanto a essas coisas, começou a praticar meditação por recomendação de um terapeuta. Ele me contou que, após algumas semanas, começou a perceber mudanças não só em seu estado mental, mas também em sua vida profissional. Ele não acreditava que isso pudesse ser apenas coincidência. Esse tipo de relato é comum, e é interessante notar como a ciência e a espiritualidade podem se encontrar em um lugar que desafia as crenças tradicionais. Se você parar para pensar, a física quântica nos dá uma nova maneira de olhar para a vida. Não estamos mais presos a um mundo de causa e efeito linear. A realidade é muito mais maleável e complexa do que pensamos. Existem muitos cientistas e pesquisadores que estão explorando essas ideias. Um deles é o Dr. Amit Goswami, que tem falado sobre como a consciência é fundamental para a física quântica. Ele argumenta que a consciência não é um produto do cérebro, mas sim uma parte fundamental da realidade. Isso desafia toda a visão materialista que a ciência tradicional nos ensinou. E, claro, tem também a questão da ética. Se a nossa consciência pode moldar a realidade, que tipo de responsabilidade temos com os nossos pensamentos e ações? Isso é algo que a sociedade ainda está tentando entender. Por fim, a verdade oculta sobre a física quântica pode nos levar a um novo entendimento sobre nós mesmos e o universo. É uma jornada de autodescoberta e expansão da consciência que nos convida a questionar tudo o que sabemos. Então, se você ficou curioso e quer saber mais sobre como isso pode impactar a sua vida, eu recomendo que você busque mais informações e se aprofunde nesse assunto. E, para fechar, eu deixo um convite. Clique no link da bio e conheça uma oportunidade do universo para você.